Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos vocês. É com grande satisfação que iniciamos hoje, nessa quinta-feira, mais um programa Bate-Papo das 6. Um programa da TV Sim, o seu canal local, que passa de forma simultânea, ao vivo no YouTube e também na Rádio Sim, 106.1. A gente sempre faz questão de agradecer e pedir licença, mais uma vez, para entrarmos na sua casa, no seu lar, para podermos conversar com você, com a sua família, para termos um bate-papo saudável, com informações de qualidade, porque você merece. E o programa Bate-Papo das 6, ele sempre trabalha realmente trazendo conteúdos de qualidade para você e para toda a sua família. Muito obrigado e tenho certeza que hoje, nessa quinta-feira, vai ser um programa bem instrutivo, bem educativo, com informações bem legais. Você sabe por quê? Nós vamos falar sobre as novidades das práticas cartorárias. Quem nunca ouviu falar do cartório? Cartório, você vai fazer o casamento, vai fazer um testamento, vai fazer escritura pública e tantas outras ações que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano. Será que nesse período de pandemia os cartórios têm alguma novidade para falar para a gente? É por isso que nós vamos conversar com dois grandes profissionais, tabelião, registrador civil, que sabe tudo e mais um pouco para informar você e sua família. O bate-papo está começando agora, dá tempo, gente. Manda um zap aí pro amigo, pro vizinho, fala, olha, ligadão lá na TV Sim para mais um programa e também participando com a gente. Olha o WhatsApp aí na tela, ó, 996224547. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Mas antes da gente chamar os convidados, produção, bota aquela câmera legal lá de cima que a gente vê o fluxo, olha aí que bacana. Já entrando aí na noite de quinta-feira, um movimento tranquilo. A gente espera que sempre continue assim, com calma, com tranquilidade. Final de semana está chegando e a gente espera tudo de bom para vocês. Produção, volta para cá para a gente apresentar os protagonistas dessa noite. Abre a câmera, tá aqui comigo Fernando Vieira, tabelião e registrador da sede de Linhares. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. É um prazer, muito obrigado. É uma honra estar aqui e vamos em frente. Bacana. Obrigado, Fernando. Fernando tem coisa bacana aí que preparou, ó, com carinho para vocês. E eu sempre costumo dizer, gente, na ponta esquerda da bancada, meu amigo aqui, ó, parceiro, Thiago Pandini. Sempre bom te ver, meu amigo. Muito obrigado. Um ponto esquerda de muita habilidade, né? Parabéns. De passagem. Boa noite, professor. Boa noite, Fernando, Carlos. É extrema satisfação que a gente está aqui para fazer mais um programa, levando informações de qualidade e falando para a população de todos os atos cartorários que são de suma importância, né, desse serviço essencial que eles prestam para todos nós. É isso aí, exatamente. Merece uma pauta não, várias pautas aqui no programa Bate-Papo das 6, a questão do cartório. E também nós vamos ter no segundo e no terceiro bloco. O Fernando vai estar aqui com a gente no primeiro. Segundo e terceiro bloco, mostra lá a produção. Ao Carlos Figueiredo Júnior, também é tabelião, registrador da civil, né? Da sede está em São Mateus, já trabalhou em Roraima, tem uma experiência bem bacana, um rapaz novo, vocês podem perceber, e vai estar contribuindo aqui com a gente. Carlos, muito obrigado. Boa noite, professor Bernardo. Boa noite, doutor Thiago. Boa noite, doutor Fernando. É uma honra e um prazer estar aqui com os senhores essa noite. E boa noite aos espectadores do programa. Bacana. Tá vendo, gente? Vai ser um bate-bola, ó, um bate-papo de primeira linha. E sem perder tempo, Thiago, já vamos começar aqui com o doutor Fernando Vieira e perguntando, Fernando, esse momento, uma pergunta geral, para a gente esquentar os motores, né? Esse momento aí de pandemia, como é que você tá vendo a nível de cartório? Tem muitas novidades, alguns comportamentos diferentes. O que você tem a dizer aí nesse momento geral aí da nossa fala? Então, esse momento de pandemia é um momento de transformação. Exato. Aquele empreendedor que não se transforma está fadado ao fracasso. Não é diferente com relação ao segmento dos cartórios. Uhum.
Uma grande novidade é a questão do e-notariado, que vai ser explicado pelo nosso colega Tiago, que trata da escrituração eletrônica. Ou seja, a pessoa nem precisa ir ao cartório para fazer uma escritura eletrônica. Inclusive, se ele quiser um certificado digital gratuitamente, é só comparecer ao cartório que ele vai ganhar um certificado digital para poder dialogar com os cartórios no meio eletrônico. Uma novidade. Essa novidade, por mais que o Carlos vai falar no segundo e terceiro bloco, mas essa novidade ela veio fruto dessa questão da pandemia, não é isso? Porque antes não tinha essa prática não, né? Perfeitamente. Veio em função dessa pandemia uma reinvenção da categoria, porque é o que precisa ser feito. A gente precisa se reinventar, economizar, ter mais facilidade para o usuário. Então, o objetivo é esse. Né, doutor Tiago, assim, a gente vê essas novidades, a gente já teve aqui entrevistando empresas, academias, tantos outros segmentos, como o Fernando falou, no cartório não é diferente, né? Não é diferente, tem que se reinventar e essa é a palavra usada por todos os ramos, nós, advogados, empresários, e no cartório, a mesma coisa. E aí facilita, né? Facilita a vida do cidadão que não precisa, de fato, se dirigir até o cartório. Em casa você já pode fazer os atos que você precisa. Mais uma dúvida, Fernando, sem adentrar demais no tema, né? Porque a gente deixa para o caso. Mas assim, para a gente esclarecer para a população. Eu quero ter o certificado digital. Sim. O que eu preciso levar ao cartório? Sim, você precisa comparecer ao cartório, nesse caso, para validação, levar a sua identidade, carteira de motorista, CPF, então somente. É simples assim? Simples, e o certificado ele fica armazenado no celular da pessoa, então ele tem que levar o celular dele também. Tipo o banco, quando tem aquele token, você coloca o tipo código... banco. Quando você tem token, aí você habilita pela digital. Entendi, olha só, mundo tecnológico. É interessante, engraçado, você fez uma pergunta aí, na hora bateu aqui uma outra pergunta aqui, perguntando só para esclarecer o que é esse certificado digital. Para que ele serve, doutor? O certificado digital é a assinatura da pessoa no meio eletrônico. Tá. É o que valida um documento no meio eletrônico. Entendi. Comprova a autenticidade. E é tão comum isso, né? Professor, a pessoa não precisa mais se dirigir ao cartório para fazer qualquer ato. Ela de casa, ela acessa o sistema, né? Sim. Vê o que ela quer, com certificado digital ela faz a sua assinatura, seu requerimento, é assim mesmo? Isso, a gente está falando nesse caso específico da atribuição de notas, porque as pessoas confundem, elas acham que cartório é tudo. Isso é bom esclarecer. Cada cartório tem umas atribuições, não é isso? É importante esclarecer que existem diversas atribuições. A palavra cartório, ela comporta a atribuição de registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, registro de imóveis, notas, protesto. Em alguns estados também temos os distribuidores e registro de contratos marítimos. Mas o que ocorre? Essa inovação com relação ao certificado digital, nós estamos falando da parte de notas. Ok? Então, se a pessoa quiser fazer uma escritura, uma procuração, uma ata notarial, ela não precisa comparecer ao cartório necessariamente. Caso ela queira comparecer, sempre vai ser um prazer. Mas se ela não quiser, ela consegue executar os atos, assinar os atos, tudo via eletrônica, pelo meio eletrônico. E se a pessoa não tiver um certificado digital ICP Brasil, a entidade de classe chamada Colégio Notarial Brasil oferece gratuitamente um certificado digital para qualquer brasileiro, para que ele possa, dentro desse sistema que nós temos, onde esses atos são praticados, executar o ato de forma gratuita. Gratuito, então, né? A pessoa vai lá, não tem custo nenhum. O ato é pago. Mas o certificado digital... o certificado digital é gratuito. O certificado é gratuito. Doutor, você falou bem essas especificidades, né, dos cartórios. Você trabalha no cartório de registro civil, não é isso? Perfeitamente. Que é casamento, testamento, né? Sim, é registro civil e notas. Tá. Ok. Tá. E aí, nessa linha, eu tenho uma dúvida. A gente está falando de alguns atos que podem ser feitos de forma digital, eletrônica. O Carlos vai estar conversando melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas tem atos do cartório que não tem jeito, tem que ser presencialmente mesmo? Por exemplo, um casamento, um testamento. Hoje, por exemplo, eu vou falar do registro civil. Sim. Né? O registro civil, o casamento,
ele pode ser de forma eletrônica, ok? Só que, na prática, os noivos não se sentem confortáveis em fazer o ato de forma eletrônica. Então, aqui em Linhares, nós praticamente não fazemos não por falta de capacidade tecnológica, mas por opção das partes. Nós estamos fazendo 100% dos casamentos de forma presencial por opção das partes, mas respeitando sempre as regras de saúde pública em razão do Covid, como a gente não autoriza a gente só autoriza o comparecimento dos noivos e das testemunhas. Não pode haver aglomeração, então eles não podem levar os familiares, infelizmente. Então, não pode, o familiar não pode, pelo menos no cartório, tem que só as testemunhas hoje e os noivos. Sim, e para poder marcar o casamento tem que agendar, tem que ligar para o cartório, agendar. Hoje o atendimento no cartório, ele tirando as questões emergenciais, ele é feito por agendamento, exatamente para poder preservar o usuário e também os funcionários desse problema da Covid. Entendi. Então você tem que agendar, a pessoa só entra no cartório com máscara, ela tem uma higienização com álcool em gel antes, tem um controle de entrada. Então São isso. cuidados necessários. Necessários. Né, Thiago? Precisa, né? Não, preciso, mas assim, esses cuidados vão de cartório a cartório, tem alguma normatização ali que está regendo esses atos? Tem uma normatização da Corregedoria Estadual e do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós tomamos as precauções de acordo com estes órgãos. Perfeito. Tem mais um questionamento aí, Thiago? Não, depois só para complementar, o Fernando poderia até falar o telefone do cartório. Perfeito. Sabe por quê, professor? Para evitar, de fato, esse contato de ir lá. Isso. Então, às vezes, o telespectador que está precisando já anota para agendar. Ok. O telefone para agendamento é 99 623 3031 e o e-mail é fernando@cartoriolinhares.com.br. Bacana, é importante ter essa informação exatamente para o que puder evitar. Mas, Fernando, sobre essa questão do registro civil, sua área de atuação, o que o cartório de registro civil oferece de serviço para a população? A gente sabe que o casamento é um. Sim. O que mais pode ser obtido lá? Basicamente, o registro civil é nascimento, casamento e óbito. São os atos essenciais. E tem atos periféricos também, que são as averbações, que elas visam modificar o registro, que é o principal, que é exatamente o nascimento, casamento e óbito. Mas o registro civil ele está se modificando. Tanto assim que hoje as pessoas já podem fazer o cadastro do CPF. Tem uma semana que isso ocorreu, já pode fazer o cadastro do CPF nos cartórios. Aí, novidade boa. Isso é mais uma novidade. Eu mesmo né? não sabia. Eu também não. Então, quer dizer, já desburocratizou. Sim. E tem mais ainda. Os cartórios firmaram um convênio com o Ministério da Pesca e nós vamos fazer cadastramento dos pescadores para que eles possam receber os benefícios. Interessante, hein? Que eles são competentes. Por exemplo, quando não está podendo pescar, ou no momento de desova, os que já são registrados, eles têm o direito ali ao auxílio do governo. Né? Isso. E aí, alguns ainda têm que fazer seus cadastros e o cartório de registro civil vai ser uma opção. Essas novas opções, elas são facultativas. A pessoa comparece se quiser. Se não quiser, vai nos outros órgãos. Né? Tá. Essa questão já está valendo? Dos pescadores aí? Dos pescadores, o convênio já foi firmado, a tecnologia já foi elaborada, a implementação vai ser esse mês ainda, até o final do mês. O CPF já está em pleno vigor. Perfeito. Doutor, você comentou aí que as funções, assim, em geral, que o cartório de registro civil faz, né? O nascimento, o óbito, o casamento. E aí eu falo a questão do óbito, né? Que eu vi que você trouxe um material aí a respeito dessa questão do óbito. Tem algum número, alguma estatística que você pode informar para a gente dessa questão de óbito, principalmente nesse período agora de pandemia? Como é que está isso aí?
pessoal já acompanhar e é uma informação também para a gente saber, né? Ok. O Registro Civil, ele tem uma associação a nível nacional que se chama Arpem Brasil. E a Arpem Brasil, ela criou um portal chamado Transparência. Chama-se Portal da Transparência do Registro Civil. O endereço eletrônico é transparencia.registrocivil.org.br. Lá tem todas as estatísticas que a pessoa precisa para se atualizar sobre essas questões do Covid e questões atreladas ao Registro Civil. E tirando a informação desse Portal da Transparência, verificou-se que no primeiro semestre desse ano houve um aumento de 9,7% nos óbitos no Brasil. E interessante que no mês passado, aqui em Linhares, houve um acréscimo de 36% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ano passado foram feitos 74 registros de óbito e este ano, no mês de junho, 101. Então, quer dizer, o junho de 2020 teve um número maior de óbitos do que o junho de 2019. Em torno de 30%. Quer dizer, um aumento considerável, né? Ou seja, nós temos que realmente nos cuidar, porque a Covid está aí e está matando. E atesta lá na certidão de óbito, coloca a causa mortes, né? Covid, suspeita de Covid, isso consta na certidão de óbito? Consta na certidão de óbito. Essas informações são de óbitos em geral, não é de Covid especificamente. Mas consta sim quando é Covid. E aí é o isolamento, né, doutor? O isolamento e tantas outras medidas também, né? É importante esse dado, né, doutor Tiago, até para as pessoas, como o Fernando falou, manter aí esse isolamento, se cuidar, porque é o que a gente está vendo, né? A realidade não é nada animadora, apesar de que a gente está ficando feliz com as recentes notícias, né? Isso, de que a vacina muito provavelmente chegue ainda esse ano, mas a gente não sabe até o nível de onde ela consegue abranger, mais um país tão populoso e o mundo todo precisa dela. Mas é preocupante, mas os números já, tanto dos óbitos, a prefeitura vem lançando o boletim diário também, né, que atualiza ali a questão de casos. E fazer um trabalho muito bem feito também, né, mantendo toda a comunidade informada. E aí, Tiago, eu jogo novamente para o Fernando. Falamos um pouquinho de casamento, falamos um pouquinho do óbito e a questão do nascimento também, né? Como é que está aí, fazendo muita certidão de nascimento? Que a gente também joga uma coisa boa também, né? Para ver como é que está isso aí, doutor. O nascimento mantém uma média normal. Uma média aí de uns 150, 200 nascimentos por mês. Não houve nem queda nem aumento. Entendi, mantendo. Manteve. Na verdade, o que está tendo aumento é no casamento. Porque, por exemplo, em abril a gente teve uma queda de 98% em relação ao ano passado. Em maio agora, uma queda de 46% em relação ao ano passado. E em junho, uma queda de 16% em relação ao ano passado. Que demonstra que as coisas aparentemente estão voltando à normalidade. Que bom. Fala, Thiago. Não está voltando mesmo. E a gente via muito a questão do divórcio, né? Eu estava com isso na ponta da língua. Porque casamento, a gente viu que parou em abril, né? Porque foi o pico, todo mundo assustado. E aí o divórcio vou deixar para você então, Bernardo. Só vou fazer uma observação, questão dos nascimentos. Eu acho que com todo mundo muito dentro de casa, os casais, talvez lá para novembro a gente faça essa pergunta novamente. Se está tendo muito nascimento. Eu acho que as pessoas estão tendo uma relação um pouquinho melhor. E é interessante, a gente vê os extremos, né? E a gente sabe disso. Essa questão do isolamento, Fernando, Thiago, as pessoas mais dentro de casa, tendo mais aquela união. Tem a questão do nascimento, o Thiago brincou aí, mas faz um sentido. Mas também, por outro lado, tem a questão da violência doméstica também, que a gente bate muito nisso também, né? Nesse sentido. E também a questão do divórcio. Sim. Que era o que eu queria comentar. E nessa linha de dados estatísticos, Fernando, como é que está esse divórcio? Porque existe o divórcio extrajudicial, não é isso? Sim. Que as partes podem procurar o cartório e não o fórum para resolver o divórcio lá, não é? Sim. Como é que é esse divórcio extrajudicial e está tendo aumentou nesse período? Então, o divórcio extrajudicial, ele tem que envolver pessoas maiores, capazes e não pode ter filhos. Então, normalmente isso ocorre com casais recentes, né?
porque um dos requisitos é não ter filho menor, perdão. Menor de idade, né? Só para complementar. Não ter filho menor de idade. Ou é casal recente, ou é casal que já está bastante tempo casado. Mas no cartório lá não está tendo muita diferença do que era antes, não, com relação a divórcio, não. Talvez seja um caso isolado, mas eu não estou notando. Não está percebendo. Eu não vi muito no Brasil, falar a verdade, eu não fiz nenhuma pesquisa relacionada a isso. Não tá se falando mas muito, na né? China saiu, que na China aumentou demais o número de divórcios. Agora, só complementando de novo, de nascimento a gente junta o carnaval e a gente junta a pandemia. Vai vir muita gente aí novinha para dezembro. E o carnaval foi normal aqui no Brasil. Foi normal, aí vem carnaval, isolamento contínuo ali, né? Não, deixa, final do ano a gente... Alguma coisa tem que fazer em casa, né? Tem que fazer, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Mas é interessante. E a gente vê também todas essas estatísticas, a gente até agradece esses dados, sabe, Fernando, que você traz aqui. Mas você viu hoje, na estrutura de um cartório, do dia a dia, o que dificuldade você pode passar para a gente no dia a dia do funcionamento do cartório nessa pandemia? Mudou muito, assim, alguma coisa? Mudou o cuidado que você tem de higiene. Além das questões tecnológicas que foram implementadas e que elas representam um avanço muito grande, o nosso amigo alemão aqui o Dr. Tiago, vai ser bem explicativo. Mas, tirando isso, o que mais eu observo no cartório é a questão da higiene mesmo. Os funcionários eles estão muito preocupados com essa questão da higiene, até as pessoas que entram lá também limpam a mão, limpam a caneta, não encostam no balcão. Então, assim, eu acho que um legado vai ser o maior cuidado com a saúde. E você falou há pouco dessa preocupação, porque o cartório, você até comentou há pouco, a gente estava conversando aqui, ele é uma empresa ali, né? Que você até brincou, é uma mistura de CNPJ com CPF, mas é uma empresa, tem funcionários, então tem esses cuidados também, né? Sim. Cartório não é o titular, né? Cartório, ele é um empreendimento e que mistura, na concepção do público, mistura como na pessoa física do titular, como se fosse o titular, mas não é. Na verdade, é um empreendimento onde você tem os funcionários, você tem toda uma gestão interna, e é isso aí. E essa questão de funcionário também, vocês estão fazendo algum rodízio, né? Escala de trabalho, como é que está isso aí? Até para o pessoal já entender a agilidade desse trabalho cartorário. Só complementando, tem também a questão da escala, igual o professor muito bem falou, tem horários determinados que diminuiu, como é que... Sim, o cartório, pelo menos o do registro civil e notas, ao qual eu sou titular, ele modificou o horário. Antes nós atendíamos de 8 às 18 e hoje nós estamos atendendo de 9 às 18. Perfeito. E, às vezes, precisa de um pouco de compreensão das pessoas, porque, às vezes, o funcionário aparece com uma gripe, a gente não sabe se é gripe ou se é Covid. Por precaução, a gente tem que pedir a quarentena ao funcionário. Graças a Deus, até hoje foi gripe. Mas qual o impacto disso? É a diminuição do quadro de funcionários e você tem que contar com a paciência do usuário. Exatamente. Tem essa logística aí, né? Que a gente tem que respeitar, né? E apareceu com qualquer sinal, querendo ou não, por precaução, 14 dias em casa. E como é que você vai repondo todo mundo? Não dá. Tem que ter a compreensão de todos, porque é impossível você manter ali a continuidade de forma normal, sendo que o período hoje não está normal. E o bom, assim, por mais que tenha todos esses cuidados, essa escala, mas os serviços cartorários estão acontecendo, estão em andamento, né, Fernando? Sim, os serviços estão acontecendo, estão em andamento, e nós temos toda a boa vontade de solucionar qualquer problema que aparecer. Bacana, Fernando. E nesse finalzinho de primeiro bloco, Fernando, passa novamente para o pessoal o telefone e o e-mail do cartório, para quem quiser procurar vocês lá. Telefone 99-623-3031, o e-mail fernando@cartoriolinhares.com.br. Tá aí, pessoal, telefone, e-mail, cartório funcionando com as devidas cautelas, precauções, mas se precisar ir, é bom ligar
e fazer o agendamento, que fica tudo certo, tudo tranquilo para todo mundo. Fernando, acabou o primeiro bloco, mas nós vamos continuar com o assunto agora com o Carlos, que eu gostei, você chamou ele no apelido dele, Alemão. Alemão. Não sabia, o Alemão vai vir aqui para ficar com a gente. Muito obrigado aí pela participação, tá? E seja muito bem-vindo. O programa Bate-Papo das 6 é seu. Obrigado. Ok, muito obrigado. Bacana. Pode aguardar um pouquinho aí, que daqui a pouquinho o Alemão vai vir, hein? Isso aí. Aguenta aí. Gente, primeiro bloco encerra, daqui a pouquinho o segundo bloco, para a gente continuar sobre essa questão de cartório. Porém, vamos falar um pouquinho mais de atos eletrônicos, atos digitais. E eu tenho certeza que você vai estar com a gente. Um abraço. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Bate-Papo das 6, é a quinta da lei. E boa noite para você que está ligando a televisão agora, no canal 16.1, na Rádio Sim, 106.1, no YouTube. Hoje o programa a gente está falando sobre os atos cartorários, né, com dois grandes profissionais, além do professor Bernardo, que sempre dá uma aula aqui para gente. Doutor Tiago, igualmente. Isso aí. E aqui ao lado, Carlos Figueiredo Júnior, Alemão. Fui saber hoje, tá, Bernardo? Eu também. Eu brinquei, pessoal, quando o Fernando, no primeiro bloco, falou Alemão, eu falei, Alemão não sabia. Mas eu tava brincando. Eu conheço Alemão, né, desde pequenininho, por curiosidade. Minha mãe em São Mateus é vizinho da Alemão. Então, acompanhei o Alemão crescendo. A gente fica muito feliz, um rapaz novo, jovem, né, Thiago? Como nós falamos aqui, já com experiência e estando aqui para informar vocês. Bacana. Isso aí, só formação de qualidade, né? Muito boa noite ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade, o programa aqui é para vocês. Muito obrigado e muito boa noite novamente a todos e aos espectadores. É um prazer estar aqui, fruto da terra, e para trabalhar com gente da terra também. Isso é bom. Isso aí. Isso é o típico do programa Bate-Papo das 6. Isso mesmo. Thiago, acho que você tem... Vamos lá, você tem alguma perguntinha aí pro Carlos, não, né? Eu queria aqui só mencionar, porque antes do programa o Alemão estava falando, Thiago, os advogados são grandes parceiros nossos do cartório. Bacana. Às vezes não tem essa visão... Pode passar uma imagem um pouco diferente, mas um depende do outro, no final das contas. Fazem muitos atos juntos. Então eu queria que o Alemão falasse um pouquinho dessa proximidade. Sim. Doutor Tiago, como funciona, né? O advogado ele é essencial à manutenção da justiça na sociedade. O cartório nada mais é do que um serviço extrajudicial. E como um serviço extrajudicial, a gente, com o tempo, foi assumindo algumas atribuições e o advogado é nosso parceiro, ele faz parte de toda essa engrenagem que é este serviço extrajudicial, passando uma clareza e solucionando diversos problemas para a população. Ele geralmente informa as partes, ele leva o cliente até o cartório já instruído de documentos necessários ou de soluções para o problema. A gente só vem, às vezes, a mediar ou a instrumentalizar o ato apenas. Essa ligação que você, Thiago, fez uma pergunta muito bacana, que o advogado ele é parceiro do cartório. E aí eu vou esticar um pouquinho também. A gente pode dizer que o cartório também é parceiro do Poder Judiciário, porque o cartório, por tantas coisas que se faz, o Fernando falou bem, um casamento, né, ali um divórcio extrajudicial. Então isso, de certa maneira, as práticas do cartório desafoga o judiciário também, não é isso? E só complementando, professor, a gente no carro hoje vindo, a gente junto, o Alemão, ligou para ele um advogado para falar a questão do WhatsApp, que tinha uma prova lá para que o cartório, se ele der fé pública ali para aquela conversa do WhatsApp, fica... entendeu? Não, então, essa questão do WhatsApp aqui eu vou até anotar, porque tem dúvidas aqui para dizer. Né? Tá? Até isso. Mas desafoga o judiciário, né? Isso, perfeitamente. O advogado levando o serviço para o cartório, ele utilizando mais, principalmente nesse período de pandemia, onde o judiciário esteve por um certo período parado, andando apenas procedimentos eletrônicos, os procedimentos físicos não andavam. A parte sofreu alguma ofensa, a parte quer ingressar judicialmente, mas até o momento do ingresso judicial ela pode ficar sem aquela prova, sem aquela declaração no Facebook, ou sem aquela informação no WhatsApp, pode perder o celular. Ela pode materializar aquilo através de uma ata notarial.
na qual, como tabelião, consultarei o celular e informarei todas as situações constantes naquele aparelho em referência àquele programa, àquela conversa. Essa questão do WhatsApp é o que você levantou aí agora, né, Thiago? Isso. Essa questão... Não posso fazer juízo de valor, se estava ofendendo ou se não estava ofendendo. Eu tenho apenas que declarar o que estava naquele conteúdo. Ilícito ou não ilícito, tenho apenas que declarar. Ocorre que às vezes vem uma situação ilícita, aí nesses casos, costumeiramente, a gente recomenda já encaminhar direto à polícia, ou nós lavramos a ata e a encaminhamos para a polícia, se for algum ilícito envolvendo menor, envolvendo idoso. Então, a bola que o Thiago levantou, e você muito bem está explicando, deixa eu só ver se eu entendi. Vamos supor que eu tenho uma conversa com uma outra pessoa via WhatsApp, e essa conversa, trocas de farpas, a ponto de denegrir a imagem, denegrir a honra da pessoa. Aquela mensagem que eu tenho salva, eu posso levar no cartório, o cartório transcreve aquilo num documento chamado ata notarial, que serve de prova lá para uma possível ação na justiça. Seria isso? Isso, perfeitamente. E se a conversa, em vez de ser uma conversa, ser uma imagem numa rede social como o Facebook, você pode informar ao cartório e o cartório lavra essa ata via digital, sem precisar ir no cartório. O cartório acessa do seu próprio computador a página do Facebook, a página da internet que está aquela difamação ou aquela calúnia e declara na ata aquela informação e te remete a ata sem necessidade de comparecimento presencial ao cartório. Isso é importante o pessoal saber disso, Não, né? é muito importante, porque como advogado, né, professor, a gente está aí na área do direito também. Por exemplo, você pega o celular aqui, a pessoa te mandou diversas mensagens que você quer tê-las como prova. Não adianta, às vezes, só você pegar e ficar tirando print, porque na parte de cima pode estar o nome que você quiser. Eu posso falar que o Bernardo e coloco o nome de alemão, vai estar alemão mandando mensagem. Não é. Aí você leva no cartório, ele vai de fato ver se aquele número é o que você está mencionando, vai constar em ata, e aí depois seu celular, se for roubado, se a pessoa apagar a imagem que você também possa ver simultaneamente, já está tudo oficializado. Não, as pessoas procuram muito cartório para fazer esse tipo de procedimento, né? A demanda tem aumentado. Tem aumentado? Cada vez mais a parte penal tem se utilizado, a parte criminalística, né, tem utilizado dessas ferramentas para elaboração de prova. Principalmente agora, neste período de pandemia, em que eventualmente, não posso fazer determinada prova, mas quero ouvir determinada pessoa logo, ou determinada pessoa de idade. Vamos fazer uma ata notarial testemunhal falando o que ele tem a dizer, vai que eventualmente ela venha a falecer. Entendi. Pelo menos já está ali constando aquela informação. Então, tem sido procurada principalmente neste momento de pandemia. Bacana. Thiago, eu recebi até uma mensagem aqui, eu até anotei aqui no papel, saindo um pouquinho dessa questão do ato notarial, do WhatsApp, e vem a seguinte pergunta do telespectador. E, pessoal, você que está com alguma dúvida, quer perguntar, anota aí 99622-4547, produção sempre atenta, Pai Bola já colocou ali o WhatsApp para vocês perguntarem para nós aqui. E veio uma pergunta que eu achei interessante, que é em relação à competência, ou seja, que cartório ele busca. Olha a pergunta. Com relação à competência, eu moro em Linhares e estou comprando um imóvel em Teixeira de Freitas, na Bahia. Que cartório que eu preciso ir? No cartório de onde eu resido, que é em Linhares, ou no cartório de onde eu comprei o imóvel lá em Teixeira? Pergunta aqui do telespectador. Obrigado, viu, gente? Excelente pergunta. Atualmente agora, no procedimento digital, a competência ela foi regulamentada. A competência do ato físico poderá ser qualquer cartório do Brasil, a pessoa comparecendo ao cartório, as partes comparecendo, poderá lavrar o ato. Com o ato digital foi regulamentada essa questão. Sendo o comprador e o imóvel no mesmo estado, poderá ser lavrado o ato em qualquer cartório do estado. Todavia, no exemplo solicitado, na questão solicitada, comprador de Linhares, imóvel em Teixeira de Freitas, competência para lavrar o ato notarial digital será dos tabeliões de Linhares, no caso, por exemplo, do Dr. Fernando, ou os cartórios de Teixeira de Freitas, na Bahia, que é o local do imóvel. Um ou outro. Não poderá ser... Por exemplo, eu que sou tabelião em São Mateus, não posso lavrar esse ato, porque o imóvel é em outro estado e o comprador não é domiciliado em minha comarca. Entendi. Fala, Thiago. Só enfatizar que aí leve em consideração o comprador. A pessoa que vende aí não está sendo levado em consideração, não. O comprador, se ele for
de Linhares, comprar em Teixeira de Freitas, é Linhares ou Teixeira. O vendedor não importa de onde ele seja, né? É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Tá. Não importa a origem da venda, ou importa o local do imóvel e o domicílio do comprador. Bacana. E isso a gente está falando de compra e venda de imóvel, né? E na questão do inventário, o divórcio, é a mesma? Como é que é a regra? Já que não tem comprador ou vendedor. O inventário e o divórcio são importantes ferramentas da desjudicialização, em qual passou em 2007 muitos atos para as serventias notariais. Porque isso tudo antes era feito no fórum. No fórum, Divórcio, demorava... inventário, né? Desafogou o Poder Judiciário. isso. Demorava anos Sim. para a realização do inventário. Aham. E aí agora, como é que funciona essa questão? No caso de divórcio, domicílio das partes, se for digital. Domicílio, o marido mudou, está morando em São Mateus, a esposa continua aqui em Linhares, então pode ser São Mateus ou Linhares. Está focado no domicílio das partes. No caso de inventário, no domicílio de qualquer dos herdeiros e no domicílio de qualquer dos imóveis. Se tem diversos imóveis, diversos herdeiros, vai ser ampliado esses domicílios. Mas, por exemplo, é um imóvel de São Mateus e o falecido de São Mateus apenas poderá ser lavrado em São Mateus. A mesma regra vale também para o uso capião. Que o uso capião, mesmo quando era físico, devido à sua diligência, que como tabelião em São Mateus, eu posso diligenciar em toda São Mateus. O doutor Fernando, como tabelião em Linhares, pode diligenciar em toda Linhares. Eu não posso vir lavrar um uso capião, não posso fazer uma diligência de uso capião aqui. Apenas cartórios de Linhares poderão. Assim como em São Mateus, apenas cartórios de São Mateus poderão diligenciar, tanto no ato físico quanto no digital. Entendi. Agora, fala, Thiago. Diligenciar, só para a gente deixar claro, seria mais um... Seria o quê? Seria a saída do oficial ou de um escrevente do cartório para verificar alguma situação, ou para coletar uma assinatura, ou para atender um cliente. Seriam todos esses atos que o tabelião faz fora da serventia. Pois é, e continua fazendo nesse período de pandemia? Você sai do cartório e vai lá pegar uma assinatura na casa de um, de outro, por exemplo? É recomendado evitar, mas existem situações de urgência. Entendi. Existem situações em que a pessoa tem 80 anos, está em casa, acamada, e aí, entre colocar em risco a vida de uma pessoa de idade, é mais seguro até mesmo o oficial ou um escrevente ir na residência dessa pessoa para colher a assinatura ou colher eventual manifestação. Bacana. Porque assim você vai estar valorizando o cliente e valorizando uma pessoa que está incapaz. Entendi. Em benefício de uma pessoa necessitada, vulnerável. Bacana. A questão do idoso, só porque o sim. Alemão falou do idoso, tem alguma normatização, alguma orientação? Porque às vezes, professor Bernardo, a gente tem uma pessoa idosa ali que ela tem condições de realizar o auto, mas você tem que ter um pouquinho de cuidado. Por exemplo, vai doar alguma quantia, algum imóvel para o seu filho. Tem o tabelião, como é que ele faz nesse momento? Interessante, o Thiago colocou uma situação que é do dia a dia mesmo. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, uma pessoa de idosa me perguntou como poderia fazer exatamente, Thiago, essas doações. Tem 7 filhos, uma propriedade rural, já dividiu direitinho, quer colocar isso tudo numa escritura pública de doação. Então é comum isso mesmo, né? É comum. Quer fazer isso em vida, não deixar para fazer isso no inventário. E o tabelião tem que ter um cuidado maior, ou não, por se tratar de uma pessoa um pouco mais de idade. Com o período da pandemia agora, nesse período, em março, a média de agressões a idosos era um número aproximado a 3 mil casos no mês de março. Atualmente, maio, a última constatação, o último levantamento, foram 17 mil casos. E aí um aumento substancial, mais quase 500%. Então, o que ocorreu? Os cartórios, uma forma de proteger os idosos, lançou uma campanha, Cartórios Protegem Idosos, no sentido de que o cartório vai tomar uma segurança maior na realização desses atos. Certo. Quer continuar a próxima? Pode falar. O cartório vai ter uma segurança maior na realização desses atos quando se tratar de idosos. E se caso vier a suspeitar de alguma situação, ele vai comunicar à Defensoria Pública, à Polícia Civil, ao Ministério Público, fazendo com que dê uma segurança maior. Ele até pode simular que vai fazer o ato, entrar em contato, mas assim que terminar o atendimento, para não causar um problema maior naquele momento, porque às vezes a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, e aí o notário, tendo a percepção, ele pode diligenciar, entrar em contato para poder a polícia tomar alguma atitude. Então, importante demais. Vamos voltar também nesse assunto e entrar um pouco em ato digital, mas no terceiro bloco, porque agora já estourou o tempo, daqui a pouco a produção aí já está aqui avançando em mim para terminar. Vamos lá, segura aí, porque tem muita informação ainda relevante que nós vamos tratar no próximo bloco. Até mais.
Voltamos ao terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim, o seu canal local, transmitido simultaneamente no YouTube e também na Rádio Sim 106.1. O terceiro bloco é mais curtinho e aí vamos tentar explorar o máximo de perguntas, porque o assunto realmente vale a pena e tem muitas dúvidas e já chegaram mais dúvidas pra gente aqui nesse período aí de segundo pro terceiro bloco. E eu já começo aqui. Carlos, deixa eu te falar, a gente vai entrar na questão dos atos digitais, até essa deixa que o doutor Tiago deixou no finalzinho do segundo bloco. Quais são os atos digitais cartorários que já estão implementados e quais os que vão ser ainda? É para o pessoal saber. Né? Excelente. Os atos digitais já implementados são Isso. a procuração e as escrituras públicas. Todas elas? Todas as escrituras públicas que quiserem serem feitas já estão preparados para serem elaboradas. Atualmente somos mais de 9.000 tabeliães no Brasil e todos têm acesso ao sistema. E a início do próximo mês vai ser implementado a autorização de viagem ao exterior e um pouco mais para frente os reconhecimentos de firma por autenticidade, por exemplo, de veículos automotores. Então vamos lá, procuração hoje, procuração e escritura pública, e aí pode ser escritura pública de compra e venda, não é isso? De doação, de qualquer tipo de situação. Sim. Então é um ato digital. Então a pessoa que quer fazer esses documentos, qual é o procedimento que ela deve fazer até para colher as assinaturas dela? Qual o passo a passo para ela conseguir esse documento? No procedimento digital, Isso. a parte entra em contato com um cartório de confiança. Tá. E a partir do momento que tem um certificado digital, por exemplo, mora nos Estados Unidos, mas tem um cartório de confiança, vou dar o exemplo, meu cartório, e aí entra em contato, preciso comprar um imóvel em São Mateus, moro Pode aqui. entrar por telefone? Claro, WhatsApp, telefone, e hoje em dia a gente tem documentos digitais, como a CNH digital, e o próprio certificado digital da pessoa serve para comprovar a identidade. Ela entra em contato, as certidões são todas tiradas via centrais atualmente, a gente consegue solicitar a certidão do registro de imóveis, certidão acerca do CPF da pessoa, certidões acerca da Receita Estadual, Federal, se quiser consultar tudo em relação ao imóvel, a gente consegue consultar na internet, prepara o ato e envia ele, a minuta do ato via WhatsApp, a pessoa, e-mail, a pessoa concordando, a gente insere o ato no sistema do e-notariado, vamos fazer uma videoconferência e vai ser feita a assinatura ficta, que é a assinatura digital, que é uma assinatura através de um token, ou emitido pela CNB, que é de graça, esse token do notariado, ou um token ICP, que é aquele token padrão pago A1, A3, que normalmente advogados, contadores já têm esse token. É isso que eu ia até te fazer essa pergunta, Thiago, advogado. Essa questão do token, o advogado já faz isso, né? Já, e é bacana o token, porque aí a gente tem acesso aos processos digitais, né, PJE, PROC e demais sistemas. Tem também no ECAC, né, na Receita Federal, se a gente quiser dar uma olhada, na questão de alguma empresa que você vai fazer uma restituição tributária. Então, assim, o token facilita a vida de todo mundo. Isso, o token facilita, mas a gente tem a videoconferência. Porque é? ocorre muito da pessoa passar o seu token para o seu contador, do filho passar o token para o pai, do pai que não tem idade, não tem conhecimento de informática, passar para o seu filho. No e-notariado, não. A gente tem que fazer uma videoconferência via Zoom com a pessoa, a gente vai identificar a pessoa via documento, a gente vai confirmar o consentimento da pessoa, vai passar as informações principais, como o objeto, o preço do ato, e vai lavrar o ato e vai enviar para ele, após a videoconferência ou antes, para a assinatura digital. Mas tem essas duas fases. Esse e-notoriado que você fala, acho que o Fernando até comentou também no primeiro bloco, ele é um sistema do cartório? Isso. Não é o sistema do cartório, é um sistema para os notários. É uma página na internet que todo notário tem acesso a ele pode cadastrar a princípio, nós tabeliães temos acesso e cadastramos nossos substitutos e nossos escreventes e a gente determina quais atos eles poderão lavrar ou o que eles poderão lavrar. Aí, a partir daí, eles podem lavrar a escritura e fiscalizar o envio, porque quando lavram um ato, por exemplo, o professor Bernardo vendendo para o doutor Tiago, eu envio para o senhor, ela retorna para o cartório, eu envio para o doutor, retorna para o cartório, eu assino o ato. Emite-se um manifesto de assinaturas que vai ter um QR Code que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderá consultar a validade daquelas assinaturas e a validade daquele ato. Isso tudo, essas mudanças, isso tá dentro das novidades das práticas de cartório, não é isso? Isso não tinha antes de pandemia, não?
Não, tem cerca de 2 anos que o CNB já vem estudando essa evolução e com isso ele adiantou, com a pandemia, ele adiantou a implementação. Só que, por exemplo, a regulamentação saiu no final de maio e já estava, no dia que saiu a implementação, no outro dia já estava disponível o acesso. Já começou a funcionar, os primeiros cartórios que foram se cadastrando já conseguiam fazer atos. Perfeito. E assim, a gente fala às vezes, né, mal do Brasil, em diversos sentidos, que não acompanha o mundo, é um país... Coisa não anda, né? Coisa não anda, muito burocrático. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, é o primeiro país, né, do mundo a fazer esse tipo de serviço de forma online. Isso. O notariado latino-americano é um dos notariados, é o notariado mais evoluído do mundo. Cerca de 2/3 do planeta utiliza esse formato de notariado, inclusive China, essa forma de notariado. E esse sistema, o Brasil está exportando. E já é um sistema de sucesso na parte do apostilamento digital, que já é implementado. E agora o nosso sistema de apostilamento está mais moderno ainda e está sendo exportado as ideias, porque o Brasil ele tem uma dimensão muito grande. Então tem que ser um sistema objetivo e prático e barato. O mais importante, tem que ser barato para adentrar em todos os recantos. A gente está falando com o Fernando, com o Carlos, várias novidades dessas práticas cartorárias e tirando aí como pano de fundo muitas implementações digitais, né, Thiago? E aí a gente sabe quanta coisa bacana, eficiente está acontecendo. E aí a minha pergunta vai para aquelas pessoas, vamos dizer assim, que não tem muito acesso à informação, mas precisa de cartório. E aí, vamos dizer assim, independente é o produtor rural ou é aqui na cidade, mas às vezes não tem esse conhecimento. E sabe que tem que resolver no cartório, porque um falou que tem que resolver. Então, para essas pessoas que carecem de informação, a minha pergunta são para essas pessoas que carecem de informação. Quando eles vão no cartório, eu tenho certeza que sim, mas eu queria que a população ouvisse de você enquanto tabelião. A equipe lá está preparada assim, para informar todos esses detalhes aí para a população? Acho que é fundamental a pessoa saber disso. Excelente pergunta. Eu faço atendimento, eu adoro ficar na frente do balcão e fazer aquele primeiro atendimento. Perfeito. Só que muitas vezes o pessoal que trabalha com lido rural passa também pela minha substituta, pelos meus funcionários. Às vezes eles ficam mais à vontade em falar com alguém que eles ficam pensando que eles têm um pensamento de que eu não vou falar com ele que ele sabe muito ou ele não vai querer me explicar. Não, eu tenho essa paixão pelo balcão que eu fui estagiário de cartório, eu era balconista de cartório. Então, esse primeiro atendimento é essencial para passar uma confiança e que você pode atender ele, que ele tem direito de ser atendido, que ele tem direito de consultar o cartório, perfeito, se ele está fazendo algum negócio, porque a escritura é efetivação do ato, mas aquela ideia... O advogado auxilia a gente na elaboração do ato e, eventualmente, o engenheiro lança a responsabilidade técnica, mas a ideia do ato vem da parte. A gente apenas direciona, assim como os advogados fazem também. A gente só direciona e aconselha as partes. Bacana. Pessoal, a gente já está terminando, mas, doutor Thiago, rapidinho, só para você falar, essa informação é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, a gente sabe que os cartórios eles estão mesmo preparados, né? As pessoas têm muita qualidade que estão à frente. E só uma informação também, que é bacana a gente falar, que o Fernando comentou aqui no intervalo, que assim, no divórcio, por exemplo, hoje, com toda a tecnologia e que já foi instalado nos cartórios, você pode fazer um divórcio na sala do seu advogado, ou em casa. Se for o caso, você não precisa mais todo mundo ir ali no cartório, às vezes tem uma confusão, você não quer mais ver seu ex-companheiro, mas você faz tudo de forma online. Bacana, isso né? é Igual o Alemão até falou, uma parte assina digitalmente com o seu advogado, que num divórcio você precisa estar assistido por um advogado, a outra parte assina também, e por último, o tabelião, ele confirmando todas aquelas assinaturas, o teor do ato ali, ele assina e dá a validade, de forma tranquila e desafogando o Poder Judiciário. Bacana. Então, gente, é isso aí. Nós estamos chegando aí ao final de mais um programa Bate-Papo das 6. A gente já convida vocês a estarem conosco também aqui na TV Sim para o Bate-Papo das 6, que vai acontecer amanhã, nessa sexta-feira. Alemão, obrigado aí pela atenção, pelas informações. A gente fica muito feliz de você estar aqui conosco e a casa está aberta. Muito obrigado, professor. É uma honra estar aqui, é um prazer assim, inestimável. Crescemos junto, temos
uma familiaridade e isso. O desenvolvimento profissional nosso e voltar para a terra, estar na terra é muito bom. Bacana. Muito obrigado pela oportunidade. Toca aqui. Tiagão, ponta esquerda. Eu gosto de falar da ponta esquerda. O craque, obrigado, né? Meu amigo. Um talento desperdiçado aqui em Linhares, né? Mas foi muito bom o programa. O Carlos, Fernando, nos ajudaram muito. E todas as informações de qualidade e trazendo as novidades, né? Isso aí. Que nem a gente estava sabendo, né, Bernardo? Não, foi então, assim, fantástico. Muito bacana mesmo. Obrigado a todos que nos acompanharam até o final, tanto na rádio quanto na televisão. A gente fica muito feliz de estar nos prestigiando e até semana que vem. Bacana, a gente agradece também o doutor Fernando, que está aqui conosco durante todo o tempo. Obrigado, Fernando, mais uma vez. A gente sempre faz questão de agradecer. Gente, tudo de bom. Agradecemos imensamente a participação. Sempre estamos na torcida aí com os cuidados. Tá usando álcool em gel, tá lavando a mão com sabão, cuidado com roupa, usando máscara quando for sair. A gente sempre tem essa preocupação, como o programa Bate-Papo das 6 tem essa preocupação de levar a vocês informação que você merece, porque você tem esse direito. Tudo de bom, forte abraço aí, um finalzinho de quinta, sexta, final de semana, e como o Thiago falou, semana que vem a gente volta aqui com temáticas que interessam a você e tem certeza que você vai estar conosco. Até mais, gente. Tchau, tchau. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.